Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. E enquanto eu estou editando um vídeo na outra tela, eu estou gravando nessa tela aqui, mas é o seguinte, não estou só gravando. Eu vou trazer para vocês agora o áudio que entrou no nosso canal de indicação da leitura e exposição do Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Então, como o review já saiu, agora você vai acompanhar uma leitura dele, uma leitura e comentário dele, tá? Saiu lá, o pessoal gostou bastante, eu trouxe para cá. Antes de passar para lá, tem que lembrar você, faça parte do canal Palavras em Chamas, mas não faça parte apenas do YouTube. O canal Palavras em Chamas está também no Telegram e no WhatsApp. Aqui embaixo na descrição você tem informações sobre isso. Então, está no YouTube, faça parte do Telegram. Lá no Telegram tem estudos como esse que você vai ouvir aqui. E outra, nós estamos concluindo 1 Coríntios 14. Né? A gente fez 1 Coríntios 13, 12, 13 e agora eu vou fazer o 14 no Telegram também. Quando você entrar no canal do Telegram, vai na descrição do canal que vai ter informações sobre como encontrar os estudos. É muito fácil, tem muito estudo, tá bom? Agora sim, bora lá para o nosso conteúdo. Você vai ouvir um áudio que eu gravei antes de fazer o review aqui para o YouTube. Então é um áudio já um pouco antigo, que é uma leitura e exposição do texto do Martyn Lloyd-Jones. Se você tiver o livro, vale a pena pegar ele. Corre lá, pega ele e acompanha aqui junto com o áudio do estudo. Boa noite, irmãos. Sermão do Monte. A primeira coisa que eu penso no Sermão do Monte, eu acho que foi quase a mesma coisa que o Martyn Lloyd-Jones pensou. Para quem é o Sermão do Monte? E quem são as pessoas descritas nos primeiros versos do Sermão do Monte? Para isso eu vou ler, né? Lá no grupo Palavras em Chamas, a gente já passou pela introdução do Sermão do Monte. Então eu vou falar algumas coisas que os membros do nosso grupo já ouviu, né? E curiosamente o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai falar coisas que nós já falamos também. Só que não tem como comparar a exposição dele com a nossa. Não tem como comparar, porque ele foi muito mais profundo mesmo, né? Ele consegue visualizar problemas e resolver problemas de uma forma que exige, creio eu, muito mais experiência, coisa que a gente ainda não tem, né? Então, o trecho que eu vou ler aqui trata do Sermão do Monte. Eu acredito que o Dr. Martyn, como é que é o nome dele, cara? Isso, Martyn Lloyd-Jones estava pensando, nisso que eu vou escrever, que eu vou ler dele aqui. Ele estava pensando do versículo 1 até o versículo 10, até o versículo 11 de Mateus 5. Né? Creio que essa introdução dele se refere a esse texto, né? E qual texto é? E Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas ainda assim a pergunta é, quem são essas pessoas do capítulo 5 de Mateus? Bom, para entender quem são essas pessoas, você precisa entender sobre quem é Jesus e para quem ele é enviado, né? Eu costumo usar, quando eu vou falar desse capítulo aqui, Isaías 62, porque ela mostra tanto a situação do povo de Israel, quanto a situação do povo de Deus, né? E aquilo que o próprio Deus viria fazer por nós, né? Então, eu vou abrir aqui também Isaías 61, tá, irmãos? Não é 62, eu errei. E diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para libertar o seu povo, para salvar o seu povo. E esse cenário de guerra é justamente o cenário de guerra que Jesus está citando lá no capítulo 5 de Mateus, está dizendo: essas pessoas que estão nessa situação são as bem-aventuradas. E no contexto de Jesus, haviam pessoas grandes e pequenas. Os fariseus, os mestres da lei, eram os grandes, enquanto o restante do povo eram os pequenos, né, e eram os que sofriam na mão deles. O Império Romano também massacrava muito, né, era um período difícil para o povo de Deus. E havia também, dentre os fariseus, acredito que havia pessoas ali dentro também desse movimento que também foram chamados ao Evangelho, ou seja, eles eram os filhos de Deus também. Esse pensamento deve guiar todo o Sermão do Monte. E a gente sempre fala isso. E agora eu vou ler um pouco do Dr. Martyn Lloyd-Jones sobre esse assunto que vai levar a gente a essa compreensão. Porém, o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele é muito mais prático nesse aspecto. E é nessa exposição prática que vocês vão entender a profundidade do Sermão do Monte e das palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Vamos lá então, introdução às bem-aventuranças. Se eu errar o nome do Dr. Martyn Lloyd-Jones é porque eu estou cansado, gente. Eu acabei de estruturar aqui o estudo de sábado, está ficando fantástico. E agora são meia-noite eu estou cansado, mas eu vou ler boa parte aqui. A gente vai conversar sobre esse texto, porque tem um detalhe que é essencial para a igreja, né? Não só para você como membro, mas para toda a igreja. Todo mundo deveria ver isso aqui, ouvir isso aqui, e se você puder, leve esse conceito para a sua igreja também, para que ela cresça, tá? Então, lá na página 39, na introdução, ele começa falando sobre o capítulo anterior. Neste capítulo, terminaremos a nossa análise geral do Sermão do Monte, algo que ele começou no capítulo anterior. E assim poderemos começar a considerar essa sua primeira seção, as bem-aventuranças, que é do versículo 1 ao 10 de Mateus 5. Essa seção delineia o crente e suas características ou qualidades essenciais. E ele está dizendo qualidades essenciais, coisas que tem que ter. Não é coisas que você escolhe, são coisas de crente, tá? Os primeiros 10 versículos. Conforme eu já disse, não me interessa debater se as bem-aventuranças são 7, 8 ou 9. O que importa não é o número delas, e sim que tenhamos plena consciência do que elas ensinam a respeito do crente, de todos nós. Em primeiro lugar, quero examinar a questão de um modo geral, porquanto, uma vez mais, sinto que existem certos aspectos dessa verdade que só podem ser aprendidos se a considerarmos em sua inteireza, ao todo. No campo do estudo bíblico, deve ser uma regra invariável que é mister começarmos pelo todo, antes de passarmos a dar atenção às porções que se constituem do todo. Ele está dando uma aula de exegese. Nós precisamos entender o que todo o texto está falando antes de passar a dividir o texto. Por exemplo, eu estava estudando sobre 1 Coríntios 12, eu preciso saber o que o 1 Coríntios todo fala, 1 Coríntios 12 todo fala, e isso não é só do capítulo 12, eu preciso saber o que é a carta, sobre o que é a carta, as motivações da carta. Aí sim, já sei contexto histórico-cultural, contexto de Paulo, onde Paulo estava, onde o povo estava, o que estava acontecendo na igreja, beleza. Eu entendi tudo isso, agora eu vou considerar cada parte desse texto. Aí você vai no capítulo 12, o capítulo 12, 13 e 14 trata de um assunto importante. Como que eu vou fazer antes de entender um versículo? Eu vou entender todo o texto. Isso porque o texto não é escrito em versos, ele é escrito em blocos, né? E o Dr. Martyn Lloyd-Jones está ensinando isso pra gente, ó. Primeiro você precisa entender o Sermão do Monte como um todo, para depois entender o primeiro versículo. É isso que ele está falando, é algo que a gente precisa aprender realmente, né? Nada tende tanto a conduzir-nos às heresias e ao erro, como iniciar pelas porções constituintes e não pelo todo. Aquele negócio. Nada nos conduz à heresia tanto
quanto pegar um verso antes de entender o todo. É o exemplo clássico de João 3,16. As pessoas entendem João 3,16 sem entender João 1, 2, 3, ou entender a carta o Evangelho de João todo. Elas não querem saber disso, elas vão lá no versículo 16, retiram ele dali e criam doutrinas em cima disso. Está dizendo, ó, essa é a melhor forma de se criar uma heresia, tá, gente? Então é algo que a gente tem que aprender. Isso aqui é muito importante, é muito mais importante do que compreender o Sermão do Monte, tá? Para vocês que estão estudando a Bíblia, que estão aí nesse início na jornada, vocês precisam entender todo o texto, não apenas um pedacinho, né? O indivíduo perfeitamente capaz de obedecer a todas as determinações do Sermão do Monte é aquele com a mente esclarecida quanto ao caráter essencial de um crente. Depois vocês vão ver, Dr. Martin Lloyd Jones está falando que nós, como crentes verdadeiros, crente maduro na fé, vai conseguir obedecer cada ponto dos primeiros 10 versículos, os 11, né? E cada ponto daquele é essencial. Isso aqui vai ficar muito óbvio depois. Vamos continuar aqui. Nosso Senhor ensinou que essa é a pessoa que realmente é abençoada, isto é, feliz. Alguém já sugeriu que poderíamos exprimir essa questão como segue. Ele vai trazer aqui uma breve explicação. Esse é o tipo de homem que deveria ser congratulado. Esse é o tipo de homem a ser imitado, pois somente ele é o homem verdadeiramente feliz. Quem é o homem verdadeiramente feliz? Segundo o texto do Dr. Martin Lloyd Jones. Aquele que, lendo o Sermão do Monte, pelo menos, agora em minhas palavras, luta para ser como está escrito ali. Batalha todos os dias para ser como está escrito ali. Eu acabei de receber aqui, ó, do membro do grupo, um erro que a gente faz geralmente. Pega um verso, 1 Coríntios 14, versículo 4, e tenta entender só esse texto, sem considerar o contexto. Esse é um erro comum, né? Acabei de receber aqui. Mas vamos continuar aqui focado. Eu vou tirar aqui de onde eu estava lendo, para ninguém me tirar minha atenção. Então, o grande alvo da humanidade o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. O mundo inteiro anela obter a felicidade, e quão trágico é observar como as pessoas estão procurando essa felicidade. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca só produz infortúnio, problemas, né? Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente torne as pessoas felizes por curto prazo, em última análise só tende por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. Outro pensamento avançadíssimo sobre isso aqui que a gente precisa explicar, né? Só isso aqui já daria um sermão. As pessoas buscam ser felizes e buscam em lugares tão errados a felicidade que essa busca resulta em mais problemas para elas. Elas não conseguem ser felizes perfeitamente e ainda estão agora com mais problemas do que antes, né? Isso é uma ideia muito avançada. Nós nunca lemos as pessoas, os crentes modernos, né? Eu nunca vi falando dessa forma aqui. Novamente, o Dr. Martin Lloyd Jones trazendo aqui uma meditação profunda sobre um tema que ele ainda nem começou. Pra vocês entenderem como que é o texto do Dr. Martin Lloyd Jones. Vamos continuar aqui. Vamos lá. O Sermão do Monte, entretanto, diz que se alguém quer ser feliz, aí está o caminho certo. Realmente, somente os bem-aventurados é que são felizes. Essas são as pessoas que deveriam ser congratuladas. Portanto, vamos examiná-las de uma maneira geral, à luz de uma perspectiva sinótica das bem-aventuranças, antes de passarmos ao exame dessas bem-aventuranças uma por uma. Pode-se notar que eu estou adotando um método de proceder um tanto ou quanto ocioso ao examinar o Sermão do Monte, mas faço deliberadamente. Faz porque ele decidiu fazer assim. Já aludi às pessoas que querem saber ansiosamente o que será dito a respeito da outra milha, do que vai acontecer.
Por exemplo, mas não, pois precisamos passar bastante tempo considerando os humildes de espírito, os mansos e as outras expressões como essas, antes de passarmos adiante e examinarmos aquelas interessantes questões tão emocionantes e excitantes. Ele está considerando, que essa parte aqui, que muita gente pula e não quer meditar sobre ela, é importante para entender o restante. É importante. E outra, ele está ensinando que a gente tem que estudar o todo também. Não só compreender, mas estudar o todo. E é isso que ele vai fazer. Ele vai estudar o todo. Ele não vai começar com bem-aventurados mansos, não. Ele vai começar com uma explicação do geral. E eu acabei de perceber que eu não fiz isso com o estudo de 1 Coríntios 12 e 13. É algo que agora eu vou ter que voltar lá e corrigir. Então falta o estudo do geral. Então, todo o texto e depois sim, o texto quebrado. Tá? Vamos entender todo o conteúdo, depois vamos entender em partes todo o conteúdo. Muito, muito grande isso aqui, né? Eu nunca vi isso aqui em nenhum livro de exegese. Olha que eu tenho 3 aqui. Bom, haveremos de interessar-nos primeiramente pelo caráter dos crentes, antes de examinarmos a sua conduta. Faço aqui a sugestão de certas lições gerais, faço aqui a sugestão que certas lições gerais podem ser extraídas das bem-aventuranças. São essas 3 lições gerais que eu vou trazer aqui para vocês a partir do próximo áudio, porque eu vou tomar um café. Vamos lá. Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Assim como? Lembrem lá de Mateus 5, do 1 ao 10. Tá? Lembrem lá para vocês entenderem. Nunca esqueçam disso, porque não vou ficar lendo de novo, que é bem grande, são 11 versículos, e são os mais importantes daqui para frente, até o capítulo 7, tá? Então, em primeiro lugar, é isso que eu falei até agora, foi eu que falei. Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. Leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Ali não temos tão somente a descrição de algum crente excepcionalmente virtuoso. Nosso Senhor não disse que estava prestes a descrever certos personagens notáveis que poderiam existir neste mundo. Antes, descreveria todo e qualquer um dos seus seguidores. Todo e qualquer um dos seus seguidores. Isso inclui, agora minhas palavras, o fato de a gente lutar pela verdade e sofrer pela verdade, tá? Que é a última parte, né, do sermão desse capítulo. Nós devemos sofrer pela verdade, mas não é sofrer de ficar sofrendo como pobres coitados, não, é de lutar, né? Porque quem não luta nem sofre, só sofre quem luta. E essa luta tem que ser de acordo com os outros versos. Entende como é difícil compreender? Não é difícil compreender, na verdade, é difícil aplicar, né? E ele continua. Neste ponto, faço uma breve pausa, a fim de enfatizar que deveríamos concordar que a tendência fatal introduzida pela Igreja Católica Romana, e de fato por todo o ramo da cristandade que aprecia usar o termo católico, é aquela fatal tendência de dividir os cristãos em 2 classes. A classe sacerdotal e os leigos, né? E o Augusto Nicodemos, no livro dele, também questiona isso aqui, tá? Inclusive que os protestantes fazem isso aqui, né? Existem os pastores e os leigos, né? Os pastores são os bem-aventurados e os leigos são os leigos, né? Os leigos não são ninguém, né? O Dr. Martin Lloyd Jones vai fazer a mesma crítica aqui. Eu até acredito que o Augusto Nicodemos leu esse livro quando foi se inspirar para fazer o dele, porque tem outro detalhe que ele parece ter tirado daqui também. Os cristãos excepcionais e os cristãos comuns, aqueles que se dizem vocacionados à vida religiosa e aqueles que se ocupam das tarefas seculares. Essa tendência não somente é total e completamente antibíblica, mas também, em última análise, destrói a piedade autêntica, negando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de muitas maneiras. Na Bíblia não há distinções como essas. Há sim distinções como quanto aos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e assim por diante. Porém,
As bem-aventuranças não encenam qualquer descrição desses ministérios, pelo contrário, descrevem as qualidades de caráter do homem crente. Ora, do ponto de vista do caráter e do ponto de vista daquilo que os crentes deveriam ser, não há nenhuma diferença entre um crente e outro. Resumindo, todos os crentes deveriam ser como está em Mateus 5, do 1 ao 10. É isso que ele está falando. Não há diferença entre pastores e crentes. Todos são iguais. Pastores e crentes são iguais. O negócio é que o pastor tem o seu ministério, mas o crente tem o dele. Tem que ter, pelo menos, né? Tem que ter o dele. Quando não tem, você precisa buscar e compreender qual é a vontade de Deus para você. Mas todos são iguais. E também não há momentos em que são crentes e não crentes. Não, são crentes 24 horas por dia. Eu estava conversando na igreja, né, no domingo agora, sobre culto doméstico. O culto doméstico, ele é uma falsificação, de certa forma, do cristianismo. Porque você não tem que parar uma hora para ser cristão. Você tem que estar num culto constantemente. Você tem que estar cultuando a Deus 24 horas por dia. E aí, se você vai parar para orar para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, durante uma hora, é só parte da sua adoração. Você não parou a adoração até ali. Você está continuando a adoração, mas você faz uma oração, lê uma Bíblia, né? Então, essa é a ideia. Não, o crente, o cristão, né, principalmente ensinado no meio protestante, ele não para de adorar. Não há, por exemplo, sábado ou domingo. Não, há uma eternidade de adoração. Começa aqui e vai continuar com Cristo na sua vinda, né? Deixa eu ver se ele vai colocar aqui mais alguma coisa. Seja-me permitido colocar a questão como segue. Não é o Novo Testamento, mas a Igreja Católica Romana que canoniza certas pessoas. Eu vou ler isso aqui tudo, porque isso aqui é muito importante. Eu não posso deixar de ler para vocês. Leia-se as introduções de qualquer epístola do Novo Testamento e ali ver-se-á que todos os crentes são intitulados, conforme se lê na epístola à igreja de Corinto, chamados para ser santos. Todos os crentes são chamados para ser santos, é isso que ele está dizendo. Ali todos os crentes são canonizados, se assim quisermos dizer, né? Se a gente quiser dizer assim. E não somente alguns dentre eles. O conceito que essa excelência na piedade cristã destina-se somente a alguns, ao passo que os demais cristãos deveriam contentar-se em viver um plano inferior, é uma completa negação do Sermão do Monte, particularmente as bem-aventuranças. Espera-se que todos nós exemplificamos aquilo que está contido nas bem-aventuranças. Por consequente, livremo-nos de uma vez para sempre dessa falsa noção. Não temos aqui apenas a descrição de Hudson Taylor, George Miller, Whitney Fields ou dos Wesleys deste mundo, e sim a descrição de todo e qualquer crente. Espera-se que cada um de nós siga de perto esse modelo e alcance esse elevadíssimo padrão. Talvez você não tenha entendido ou compreendido a profundidade que é isso. Mas faz o seguinte, lê de novo os primeiros 11 versos e ouça isso aqui de novo. Daqui a pouco eu volto com o segundo ponto. Vamos lá, respondendo aos comentários aqui, né? O Silvio disse que está com sono, mas ele está estudando no livro e ouvindo e não consegue parar, né? É assim mesmo. Essas marcações que eu fiz aqui, eu também fiz de madrugada, tentando dormir, né? E você vai lendo uma coisa, lendo outra, e você não para. Eu vou ter que parar um pouco, mas na verdade a vontade de continuar, mesmo falando para vocês, eu tenho vontade de continuar. O Yuri, jovem Yuri, o Yuri tá falando que tá querendo comprar ele, O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem com Vergonha do Evangelho. Yuri, compra só esse livro, porque ele é muito grande, então não adianta ficar colecionando livro, tá? Compra que você vai olhar, vai ler. Esse 3 livros que você falou são livros devocionais, né? E não são livros didáticos, no sentido de ser livros teológicos, assim, focados, tipo uma teologia sistemática e tal. São livros de temas, temáticos, digamos assim, né? Então, você pode comprar só o Dr. Martyn Lloyd-Jones, vai ter muito material para ler, né? Por que eu tenho muitos livros? Porque eu estou sempre pesquisando neles, mas lendo
eu estou lendo 6 deles, né? Então é bom focar em alguma coisa. E lembrar vocês de que essa leitura só foi possível realmente porque vocês colaboraram, né? Usando os links do canal, vocês fizeram a Amazon me bonificar. E nessa bonificação desse mês é esse livro. Tá? Esse livro aqui, na verdade, não foi o valor total desse livro. Eu tive que comprar parcelado, mas não tem problema, né? Porque o valor compensou. E vai ter mais assim. E se vocês quiserem pedir, a gente pode ir programando outras leituras, não só desse livro, mas de outros livros também. Porque na verdade eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Vou confessar para vocês, eu gosto de fazer isso, que eu quero fazer mais. Então vamos continuar aqui. Eu vou tomar mais um cafezinho e eu volto para continuar com os 2 últimos pontos. O segundo princípio poderia ser expresso como segue: espera-se de todos os crentes que manifestem todas essas qualidades. Lembra da diferença? O primeiro é, todos os crentes devem ser assim. Todos devem ser assim. Agora o segundo é, espera-se que nós sejamos assim. Não apenas uma coisa que teria que acontecer, mas uma coisa que é esperado para acontecer. Diferente, a responsabilidade aumenta. Não sei se vocês perceberam, mas fica mais pesado. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os crentes, mas por isso mesmo é mister que todos os crentes as manifestem integralmente. Olha a palavra integralmente na página 41. O que significa integralmente? Não é colocar um ou outro, não é manifestar uma outra coisa, né? Hoje eu tô bem, então eu vou tratar meu próximo, vou ter paciência. Não, não é isso. É todos os dias, todos os sinais. É isso que ele está falando. Em outras palavras, não é que determinados crentes devam manifestar uma característica e outros devam manifestar outras. Não. Não é correta a opinião de quem afirma que alguns são humildes de espírito e que outros são mansos, que outros são os que choram e ainda que outros são os pacificadores, e assim por diante. Não é correto afirmar isso. Não. Espera-se de cada crente que ele cumpra cada um desses requisitos, manifestando-os ao mesmo tempo em sua vida. Contudo, opino ser veraz e correto dizer-se que, em alguns crentes, essas qualidades se manifestem mais intensamente do que em outros. Ou seja, é comum ser mais fácil ver uma característica em um crente e no outro outra, mas não quer dizer que ele não manifeste as outras. Só quer dizer que para uns vão ser mais humildes de espírito, enquanto outros vão ser diferentes, mas todos vão manifestar a mesma coisa. Mas não pode ser assim, mas não porque assim se espera que as coisas sejam. Tais diferenças devem-se às imperfeições que ainda restam em nós. Mas quando os crentes forem finalmente aperfeiçoados, então todos eles haverão de manifestar essas características plenamente. Todavia, aqui, neste mundo e dentro do tempo, podemos detectar certa variedade quanto a isso. Então ele vai lembrar de que por estarmos no mundo é normal que a gente até peque. É normal que a gente manifeste um melhor do que o outro, ou que a gente manifeste um e o outro manifeste outro. Porém, quando Jesus voltar, todos seremos iguais. É isso que ele está falando. E lá na frente ele vai falar sobre os crentes viverem em 2 mundos, né? O homem e 2 mundos. Mas depois eu vou chegar lá. Não é que eu esteja justificando a situação, ele está dizendo. Simplesmente eu estou reconhecendo. O ponto que estou frisando é que cada um de nós deveria manifestar conjuntamente todas essas qualidades ao mesmo tempo. De fato, penso que poderíamos ir ainda adiante e afirmar que o caráter desta pormenorizada descrição é tal que se torna perfeitamente óbvio desde o momento em que analisamos cada uma das bem-aventuranças, que cada uma delas forçosamente submetem a outra. Ele usou um texto um pouco mais fechado aqui, mas o que ele está querendo dizer? É até óbvio
que uma pessoa manifeste todas essas características, porque uma característica sustenta a outra, né, das bem-aventuranças. Então não é que você consegue ser uma coisa e não ser outra, não. Uma sustenta a outra e uma está ligada à outra. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, no exemplo fica mais fácil de entender. Ninguém pode ser humilde de espírito sem chorar, né, nesse sentido. Ninguém pode chorar sem ter fome e sede de justiça. E ninguém pode ter essa atitude se também não for manso e pacificador. Cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. É isso que ele está dizendo. E se a gente lembrar do título, ele está falando: espera-se que vocês sejam assim, que nós sejamos assim. Na verdade, é impossível alguém manifestar qualquer uma dessas graças conformando-se às bem-aventuranças pronunciadas a respeito dela, sem que, ao mesmo tempo, inevitavelmente exiba as outras graças também. As bem-aventuranças formam um complexo integrado e não podemos separá-las uma das outras. Assim sendo, se uma delas talvez possa manifestar-se mais acentuadamente em uma pessoa do que em outra, todas elas deveriam ser atuantes. Então, mesmo que você seja mais calmo do que outra pessoa, a outra pessoa também tem que ser calma, mesmo que ela não consiga com tanta paciência quanto você, né? E ela também tem que apresentar todos os sinais, vamos dizer assim, os frutos da salvação, né? E você também tem que apresentar todos os sinais, é isso que ele está dizendo. As proporções relativas podem variar, mas todas elas estão presentes no crente. Olha como que ele não abre espaço para heresia. Quando ele fala as proporções relativas podem variar, ele está dizendo, pode até acontecer, mas esse mas aqui fecha a porta. Todas elas estão presentes. Olha como que ele fecha a porta para a heresia. Todas elas poderiam estar presentes, ou algumas vão estar presentes. Não. Todas elas estão presentes no crente. E seu propósito é estarem todas presentes ao mesmo tempo. E por isso, espera-se que nós sejamos como está escrito em Mateus 5, do 1 ao 11. Bom, vamos finalizar, né? Finalizar, 00:40. Terceira característica, ou terceiro princípio, né? E esse é mais importante ainda, e deixa eu ver aqui, deixa eu analisar. Eu vou ler até a página 44 desse aqui, porque ele é muito importante, mas ele também é grande, né? E vou deixar vocês com o gostinho de continuar, porque já é muito tarde, irmãos, e esse último ponto vai ser entendido de forma mais rápida. Esse é um princípio vitalmente importante. Todavia, talvez o mais importante desses princípios seja o terceiro. Quando ele fala isso, ele está falando do princípio que eu falei no áudio acima, tá? Mas ele está falando que o mais importante é o terceiro princípio, a saber, nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que podemos chamar de tendências naturais. Esse ponto é muito interessante. É muito porque eu ouço muita gente falar isso. Ouço muita gente falando isso aqui. Eu não vou nem revelar o que é, fico ansioso para revelar, vou ler. Ó. Cada uma das bem-aventuranças em sua inteireza é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. Ou seja, cada uma dessas características é obra do Espírito Santo em nós e não faz parte do homem natural. É impossível enfatizarmos esse ponto demasiadamente. Por natureza, nenhum ser humano conforma-se às descrições oferecidas nas bem-aventuranças. E precisamos ter o cuidado de distinguir claramente entre as qualidades espirituais descritas nesse sermão e as qualidades naturais que possam assemelhar a elas. Que me seja permitido colocar a questão como segue. Algumas pessoas, muito naturalmente, parecem ser humildes de espírito, mas não é isso que o Senhor procurava descrever nesse ponto.
Há pessoas que muito naturalmente parecem ser mansas, mas quando tivermos de ventilar a expressão é explanar, tá? Ventilar a expressão, espero poder demonstrar que a mansidão da qual Cristo estava falando não é aquilo que parece ser a mansidão natural de certas pessoas comuns não regeneradas ou não salvas. Nas bem-aventuranças não encontramos menção a qualidades naturais. Pessoa alguma, por ter nascido por nascimento e natureza, apresenta tais características espirituais. Quais características? As contidas no início do Sermão do Monte. Tá, gente? Do Sermão do Monte, só para lembrar, capítulo 5, do 1 ao 10. Trata-se de uma questão um tanto sutil, e é frequente as pessoas sentirem dificuldades a esse respeito. Dizem elas: conheço uma pessoa que não se considera cristã, nunca vai à igreja, jamais leu a Bíblia, não sabe o que é orar e francamente diz não está interessada nessas coisas. No entanto, sinto que ela é mais crente do que muitas pessoas que costumam frequentar a igreja e orar. Muita gente já ouviu falar isso aqui. Muita gente já ouviu falar, comparar alguém que está no mundo, condenado ao inferno, como alguém que fosse melhor do que quem está no céu. É uma comparação comum. Isso aqui a gente ouve direto, né? Falar, fulano de tal não, nem vai para a igreja, nem crê em Jesus, mas é mais honesto do que a pessoa da igreja. Muito provavelmente você está olhando para duas pessoas não regeneradas. É muito provável. Mas a gente peca na hora de dizer que a pessoa do mundo está melhor do que a pessoa da igreja. Isso é pecado. Jesus não veio para fazer isso. E ele não faz isso em ninguém. Ele transforma. O Espírito Santo liberta, transforma. Então, quando você vê alguém dentro da igreja que não manifesta nada do que a Bíblia fala, é pelo simples fato de que ele não foi transformado. É isso. E aí você não pode comparar essa pessoa com alguém que está no mundo. Falar, olha, a pessoa que está no mundo é melhor do que a pessoa que está na igreja. Não, a pessoa que está no mundo está indo para o inferno. Você está comparando alguém que vai para o inferno e colocando ela superior àquela que vai para o céu. Né? Mas não é assim que tá escrito na Bíblia, não. E essa pessoa que está sendo um mau exemplo também não representa o cristianismo. Compreendem, irmãos? Por isso é errado fazer essa comparação. Isso aqui foi escrito em 1959. E se era comum lá, imagina agora, né? No entanto, sinto que ela é mais crente do que muitas pessoas que costumam frequentar a igreja e orar. É um homem sempre gentil e polido, que nunca diz uma palavra violenta e nem exprime juízo severo demais, vivendo sempre para fazer o bem ao próximo. Que enganação. Essas pessoas olham para certas características das pessoas que estão considerando e observam. Certamente ali se encontram as bem-aventuranças. Essa pessoa à minha frente tem de ser crente, embora ela negue inteiramente a fé. Esse tipo de confusão que surge quando não se entende claramente, esse é o tipo de confusão que surge quando não se entende claramente alguma ideia dentro do Sermão do Monte. Em outras palavras, é nossa tarefa mostrar que aquilo que encontramos nesse sermão, em cada caso, não é a descrição de alguma qualidade natural de temperamento, mas antes uma disposição produzida pela graça de Deus. O João está perguntando se eu tirei do Sermão do Monte. Sim, João, não foi do comentário histórico-cultural. Eu já conhecia o Isaías 61, mas provavelmente vai estar no comentário histórico-cultural também. Respondendo aqui, ó, vou botar aqui, ó, respondido no áudio. Respondido no áudio, João. Vamos continuar aqui. Consideremos aquele homem que por natureza parece ser tão excelente crente. Se realmente encontrássemos nele alguma condição ou estado correspondente às bem-aventuranças, sugiro que isso seria bastante injusto, porquanto seria apenas uma questão de temperamento natural. Ora, o indivíduo não determina o seu temperamento natural, embora possa controlá-lo até certo ponto. Algumas pessoas nascem agressivas ao passo que outras são tranquilas. Umas são alertas e espertas ao passo de que outras são lerdas. Ele que está falando, né? Mas é verdade. Cada um de nós é aquilo que é.
E aquelas pessoas dotadas de determinadas qualidades, tão frequentemente apresentadas como um argumento contra a fé evangélica, em sentido algum são responsáveis pelo que são. Deixa eu ver aqui. O João tá insistindo, ó. Vai ouvir, João. Vem ouvir. A explicação da condição delas é biológica, nada tendo a ver com a espiritualidade e a relação delas com Deus. Ele está dizendo que algumas pessoas podem nascer com essas características. Não todas, como ele disse, que a gente tem que demonstrar. Mas algumas podem ser mais calmas que as outras. A própria criação faz com que algumas sejam mais honestas do que as outras. Mas isso não tem relação nenhuma com o Espírito Santo e nem com a salvação. Isso não coloca elas em uma posição superior àquele que é salvo pela graça de Deus. Porque lembre-se, aquele que é salvo pela graça de Deus está sendo levado ao céu, enquanto aquele honesto que nega a salvação está sendo conduzido ao inferno. Tá, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui. Da mesma maneira que as pessoas diferem quanto a sua aparência física, assim também diferem no tocante ao temperamento. Portanto, se esse fosse o fator determinante que torna uma pessoa crente ou não, então eu teria de dizer que é um fator extremamente injusto. Graças a Deus, porém, não é assim que a Bíblia nos ensina. Qualquer um de nós, e mesmo todos nós, sem importar o que sejamos por motivo de nascimento, precisamos exibir essas características quando nos tornamos crentes. E não somente precisamos exibi-las, também precisamos exibi-las. Ele repete mesmo. Essa é a glória mais central do Evangelho. O Evangelho pode tornar o indivíduo mais orgulhoso do mundo e transformá-lo em alguém que é humilde de espírito. Tem havido alguns notáveis e gloriosos exemplos dessa transformação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu acho que eu vou terminar por aqui, irmãos, com essa última instrução, que é bem útil e bem atual, né? Apesar de ter sido escrito em 1959. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Eu fui aí até a página 44, eu comecei na página... bastante, na verdade, né? Eu comecei na página 39 e fui até a página 44, lendo e comentando o Sermão do Monte por Dr. Martin Lloyd Jones. Lembrando que isso foi capaz porque vocês colaboraram. E isso é como um presente para vocês, apesar de que eu gosto mais do que alguns, né? Então, isso é meio que um presente para nós dois. Para quem colabora, para quem aproveita, não tem problema aproveitar, e para mim, que gosto de fazer isso aqui também. Fique com Deus, e eu vou postar o link desse livro aqui embaixo, se você quiser colaborar. É só clicar nele e comprar usando o nosso link. Boa noite, fique com Deus.